Se você observar a linha do tempo, Moré, o senhor vai ver que o movimento Bnei Noach no Brasil ele surge como uma reação à Sinagoga Sem Fronteiras. Interessante isso. No Sim. caso, ao trabalho que o senhor iniciou? Sim. Ele surge como uma reação. O que aconteceu? O movimento Sinagoga... Só um momento, Rabino Ventura. Só um momento, calma aí. O senhor já falou sobre isso em algum outro lugar? Em alguma outra plataforma? Não. Ou Isso é a primeira vez? Não, é a primeira vez que eu vou falar. Não, porque isso é bem... Isso é inédito, é uma informação interessante. Né? A forma como o movimento... Eu tenho visto o movimento ele crescer desproporcionalmente, só que eu não vejo um crescimento saudável. Né? E eu vejo... Eu sei... Eu conheço, não assim profundamente, mas eu vi quando o senhor anunciou o Sinagoga Sem Fronteira. Né? E assim, eu não tenho nenhum relato, nenhum conhecimento de nada relacionado ao trabalho que o senhor faz, relacionado com o que eu estou aqui te passando. As coisas que nós presenciamos, vemos de pessoas ligadas ao trabalho que o senhor faz lá, entendeu? Sim. Então, o que acontece? Eu, assim como minha esposa, meus filhos, meus pais, minhas irmãs, eu cresci em um ambiente judaico, estudei sempre em escolas judaicas, quer dizer, até uma certa fase da minha vida, depois fui para uma escola não judaica, mas toda a minha formação básica é judaica, completamente. Eu nunca tinha ouvido falar que o Brasil tinha origem judaica, nunca. Nunca tinha ouvido falar da questão de Bnei Anussim, absolutamente. Isso não era ensinado nas escolas e muito menos nas sinagogas. E um dia eu fui confrontado na rua por um antissemita que me chamou de parasita estrangeiro. Eu estou dizendo, eu acho que eu não tinha 30 anos ainda, eu devia ter 25, alguma coisa assim. Eu já dava aula para milhares de alunos nas escolas judaicas de São Paulo, com certeza um recorde dentro da história judaica de São Paulo e do Brasil. Eu, graças a Deus, como Moré, tive um trabalho muito, muito, muito requisitado por todas as escolas, Clube Hebraica, Programa Shalom Brasil e etc e tal. Eu tive a grande felicidade de educar uma geração inteira, muitos dos rabinos, hoje em dia foram meus alunos, professores e etc. E naquela época eu senti uma responsabilidade tremenda, em primeiro lugar, diante dos meus 3 filhos, que Deus os abençoe imensamente, e diante dos meus alunos. Eu falei, se eu não responder a esse rapaz, se eu não der para os meus alunos e para os meus filhos as respostas necessárias para refutar essa acusação de que nós somos estrangeiros, parasitas, que o meu pai, como judeu, ouviu no Egito, seu país de nascença, e meus avós maternos ouviram na Polônia, de onde eles vieram, eu não vou estar cumprindo a minha missão de educador. A minha missão de educador não é somente repetir, eu não sou máquina de xerox para ficar repetindo o que eu recebi, mas complementar com aquilo que falta. E naquele momento, eu me lembrei de um livro. Aquele livro se chamava A História dos Judeus de Portugal. Eu falei, eu acho que é esse livro que vai me dar a resposta a respeito dessa acusação de que os judeus são estrangeiros no Brasil. Eu lembrava de alguma coisa, que no início da colonização vieram 2 judeus junto com Cabral. Peguei o livro de Meyer Kaiserling, mal sabia eu que era um dos grandes clássicos. Inclusive, quem sempre me falava para ler os livros dele foi a minha querida amiga, mestra, apoiadora, mãe, matriarca desse movimento, professora Anita Novinsky, de bendita e consagrada memória, com a qual eu tive a grande felicidade de interagir de forma muito profunda. Eu li aquele livro aos 20 e poucos anos, quando eu terminei o livro, eu falei, onde é que estão esses judeus? Oliveira, Pereira, Teles? Onde estão esses judeus Silva? Eu falei, que estranho. E aí, foi um passo para compreender que muitos deles vieram ao Brasil, foi um passo para descobrir que o próprio Pedro Álvares Cabral era judeu, assim como Fernando de Noronha, que dá nome à ilha, e não somente isso, um era sogro e o outro era genro. Foi um passo para eu começar a estudar as histórias e chegar em Antônio Bicudo, Branca Dias e tantos outros grandíssimos ícones da história do Brasil, Raposo Tavares, etc, etc, etc. Amador Bueno,
conclamado rei de São Paulo, Anita Novinsky, me contou pessoalmente por que a população de São Paulo, uma parte dessa população, conclamou Amador Bueno como rei de São Paulo. E ela me disse, eu estava na casa dela, aquele dia a gente estava andando, indo de um aposento para o outro, e ela me contou isso no corredor. Isso eu também nunca contei em nenhuma live, Moreteles. E ela me disse o que tinha acontecido naquele momento, que a população de São Paulo no século... Qual século foi, amor? Século XVIII, que conclamaram Amador Bueno? Século XVII, creio eu. O que tinha acontecido? São Paulo tinha uma população de judeus escondidos, é claro, né? Porque aqui o judaísmo era criminalizado, originários de Portugal, e também tinha uma população originária da Espanha. Amador Bueno era descendente de judeus que fugiram de Sevilha por conta da perseguição. E os judeus que eram descendentes dos espanhóis e muitos também dos portugueses, enfim, os judeus que não queriam que novamente São Paulo fosse governada pelos portugueses, naquele momento em que a União Ibérica terminava, eles falaram, a gente precisa ter independência, a gente não quer de novo que os portugueses nos comandem. Então eles foram atrás daquele judeu que se escondia, né? E aclamaram ele rei. Era para ser o rei de São Paulo. Ele, por seus motivos, não aceitou, mas, de repente, eu descobri essa história. E tantas outras histórias. E aí, um dia, eu compreendi. Eu falei, meu Deus do céu, o povo brasileiro também é judeu. E aí, eu descobri essa história e comecei a ensinar nas escolas que eu dava aula. Eu dava aula no Renascença, dava aula no Bialik, dava aula no Renascença de Higienópolis, do Bom Retiro, no Yeli Peretz, dava aula na escola Beit Yaakov, dava aula no Clube Hebraica, tinha um quadro no programa Shalom Brasil, não tinha lugar na comunidade judaica onde eu não estava. E eu comecei a trazer essa informação para todo mundo. E foi um boom. Eu não sabia que tinha um núcleo que conhecia essa informação. Isso aqui que eu vou dizer também é exclusivo e é bombástico o que eu vou falar agora. Bombástico. Pode avisar o pessoal. Pode colocar aí na legenda. É bombástico. Quando o meu filho menor, e se você me permite, eu faço aqui um anúncio, uma propaganda da Davara Artigos Judaicos, que é do meu filho menor, que tem artigos judaicos maravilhosos, livros, colares, camisetas. Quando ele era pequeno, ele era bebê, eu fui pela primeira vez para uma das comunidades dos Benei Anussim. Foi a primeira vez que eu fui. Fui para o Rio Grande do Norte. Ali eu conheci o Rav Yohanan, João Medeiros. João Medeiros, um homem que tem uma origem judaica de 8 costados, preservada durante séculos, do Acari do Seridó. Ele me contou coisas fantásticas. Eu vi os filhos dele, que ele educou no judaísmo, os netos dele, que ele educou no judaísmo. Inclusive, tive uma participação que eu convidei a neta dele na televisão israelense, que me convidou para falar sobre essa questão dos Benei Anussim. E eu fui lá, quando eu descobri essa história, eu falei, eu quero conhecer essa história. Existem, então, descendentes daqueles judeus convertidos à força? Eu não sabia disso. Eu já ensinava em todas as instituições que eu falei sobre a origem judaica do Brasil, como instrumento de cultura e também de combate ao antissemitismo. E mais do que isso, eu não queria combater o ódio aos judeus, eu queria principalmente fomentar o amor aos judeus. Porque quando você descobre que você também tem essa origem, e que a sua ancestralidade também foi ferida por causa do antissemitismo, você se torna não somente não antissemita, mas você se torna filosemita. Eu queria mudar a perspectiva da comunidade judaica do Brasil. E falei isso aos presidentes das federações, das confederações, a todos os rabinos. Eu disse, chega de focar a atuação em uma atuação paliativa. A gente não pode tratar a comunidade judaica como se fosse um paciente na UTI, prestes a morrer. Qual é o trabalho todo? Lutar contra o antissemitismo. Lutar contra a assimilação. Porque se for assim, então a gente vai assumir que a comunidade judaica está acuada, sempre acuada, e sempre perdendo membros. Então a gente vai tratar a comunidade judaica sempre como um enfermo na UTI,
com tratamentos paliativos, e eu disse, não, vamos fazer o contrário. Vamos ser proativos. Vamos ensinar o povo brasileiro a respeito das suas origens judaicas. Para quê? Para converter todo mundo? Não, para informar todo mundo, isso basta. E comecei a ensinar em todas as escolas, isso finalmente, e a professora Anita Novinsky, inclusive, quem procurar um texto, colocar Rabino Ventura, a professora Anita Novinsky, vai encontrar no Google o que ela fala a respeito do nosso trabalho. Ela disse que se tivesse mais Rabinos Venturas, a questão dos Binyan Anussim já teria sido resolvida no Brasil há tempos. Então eu fui para o Rio Grande do Norte porque finalmente se criou essa ponte. E esses Binyan Anussim do Brasil começaram a falar, Rabino Ventura, venha, nós queremos que o senhor conheça a nossa realidade. Eu nem sabia que existiam essas comunidades. E quando eu descobri tudo isso, eu falei, eu vou trabalhar, a minha vida vai ser dedicada a permitir com que essas pessoas possam retornar de forma plena. Permitir que essas comunidades judaicas espalhadas pelo Brasil, com costumes preservados, sejam conhecidas. A palavra não era nem aceitas, porque eu nem imaginava que iria existir resistência para algo tão profético, tão maravilhoso, contramão de tudo de ruim que a gente viu na história. Judeus de Acari do Seridó, judeus de Juru, judeus de Caruaru, judeus de Minas Gerais, judeus do interior do Rio Grande do Sul, judeus do interior de São Paulo, judeus da capital, do Rio de Janeiro, Conceição de Macabu, São João do Meriti, meu Deus do céu. Eu viajei o Brasil inteiro. E quando eu vi isso, eu falei, eu vou dedicar minha vida a isso. Depois de algum tempo, eu fiquei sabendo, isso aqui é o inédito, atenção, isso aqui é bombástico. Eu nunca contei. Depois de um tempo, o líder da comunidade, cuja neta hoje mora em Israel como uma judia mainstream, fez o exército e tudo, se casou com um judeu francês, ele me contou algo que me deixou, eu não sei que palavra usar. Ele me disse que pouco tempo antes, talvez 10 dias antes, tinha chegado um homem enviado pela cúpula rabínica do estado de São Paulo, formada por rabinos que não foram eleitos, nem por sua erudição, nem por sua devoção, e nem por suas realizações, mas somente por serem bancados por pessoas com muita condição financeira. Só isso e nada mais. E que essa cúpula tinha enviado um representante para a comunidade de Natal, dos judeus Binyan Anussim de Natal, para entrar na sinagoga e dizer para eles, vocês não são judeus, desistam. Ninguém aqui vai ser aceito por Israel, ninguém vai poder pertencer ao povo judeu. Parem com isso. Quando eu ouvi isso, eu falei, meu Deus do céu, uau! Eu não podia imaginar que existia um judeu sequer capaz de fazer isso, muito menos uma cúpula de rabinos. Claro, isso foi o que ele me falou. Eu acreditei. Moreteles. Passaram muitos anos. Realmente muitos anos. E um judeu muito querido, muito abastado, inclusive, que já ajudou diversos projetos, Sinagoga Sem Fronteiras nunca, porque nós nos tornamos incompatíveis com essas ideias, e, portanto, há um boicote sistemático. Tentaram calar nossa voz, tentaram fazer com que a gente não existisse mais. Graças a Deus, a gente só cresceu em relevância internacional. Eu acredito que não tenha outro movimento que tenha gerado mais impacto internacionalmente. A gente pode falar outro momento sobre isso. Sim. Mas ele me confidenciou algo. Ele disse, X anos atrás, eu fui enviado por essa cúpula de São Paulo para fazer isso, isso e isso. E hoje eu vejo que aquilo foi um absurdo. Eu falei, meu Deus do céu. Então agora se confirma de forma plena aquela informação que eu recebi do Rav Yohanan. E a pessoa que me falou foi o próprio enviado. Ele nem sabia que eu sabia dessa história. Então, aqui começou uma oposição muito grande ao meu trabalho,
Porque eu estava fazendo algo que, aos olhos de uma pequena cúpula, era algo incorreto. Afinal de contas, eu já tive gente me dizendo que eu estava trazendo pretos, assim mesmo, pretos, para a comunidade judaica. Assim mesmo. Eu sofri um boicote terrível por causa desse senhor específico, cuja fala, com certeza absoluta, não representa a da imensa maioria da comunidade judaica, que acaba sendo refém da postura, desse tipo de postura, porque não conhece, não sabe o que acontece nos bastidores e o que pauta as decisões religiosas, entre aspas, políticas da comunidade. Mas o nosso movimento só cresceu, e a gente começou a ter uma expansão muito grande nas redes sociais, e a gente começou a chamar a atenção, saímos não sei quantas vezes no jornal israelense Jerusalem Post, Haaretz, Yediot Ahronot, realmente em diversos jornais internacionais, e depois a gente teve ações de combate ao antissemitismo, que aí a gente saiu em jornais da França, da Inglaterra, da Itália, até mesmo do Japão, assim mesmo. Fui convidado para ser o primeiro rabino, foi o rabino-chefe da cidade de Catânia, o primeiro rabino na Sicília, em 530 anos, para recuperar a comunidade dos Bnei Anusim ali.